7 horas. As notícias com Diana Rosa. Muito bom dia. Falta menos de 1 hora para o desembarque dos passageiros do navio afetado pelo antavírus que já chegou ao porto de Granadilha, em Tenerife, é o que adianta a agência Reuters. Os passageiros vão desembarcar por volta das 8 da manhã. No porto está montado um vasto dispositivo sanitário. As autoridades preparam máscaras FFP2 e também aviões para o regresso seguro dos passageiros a casa. O desembarque vai ser coordenado pelo diretor da Organização Mundial da Saúde, que já está no local. Tedros Ghebreyesus descansa a população em Tenerife, volta a rejeitar comparações entre antavírus e Covid. Isto não é o Covid e já o dissemos muitas vezes. E quando o dizemos, é sério. O outro ponto que gostava de esclarecer e que indiquei na mensagem que escrevi à população de Tenerife é que o risco para a população local é baixo. Eu quero que a população nos ouça e que acredite no que dizemos. I want the local people to really listen to us clearly and trust what we say. O líder da OMS, que está nas Canárias, onde desembarcam mais de 100 de pessoas, vão depois ser repatriadas para os países de origem a partir do aeroporto de Tenerife. Vladimir Putin afirma que está a chegar ao fim o conflito na Ucrânia e arreda Donald Trump do processo de negociações. O presidente russo admite encontrar-se com Zelensky cara a cara, avança a agência TASS, mas só quando tiver um acordo de paz para assinar. Putin acredita na vitória da Rússia, reitera, tal como ontem no discurso em Moscovo, que a causa que leva à guerra é legítima, mas quanto à participação de Trump no processo de paz, Putin agradece aos Estados Unidos que tenham facilitado as negociações, no entanto avisa que esse é um assunto para ser tratado entre Moscovo e Kiev. Seguimos com o caso de violência em 2 esquadras de Lisboa. Os polícias envolvidos nas agressões terão sido avisados por um colega de que estavam sob investigação. De acordo com a CNN Portugal, informações nos telemóveis dos suspeitos revelaram que foram alertados por um PSP que iriam ser alvo de buscas. Isso terá permitido aos polícias anteciparem e prepararem-se para as diligências em causa. Espera-se que amanhã os 14 detidos fiquem a conhecer as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 dos agentes e domiciliária para outros 3. Os agentes são suspeitos de 19 crimes de tortura, violação, além de outros crimes que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documentos. O Ministério Público foi posto em causa este sábado pelo advogado de um dos suspeitos que criticou a conduta dos procuradores. Aos jornalistas no campo de justiça, Carlos Melo Alves justifica a força usada em certos contextos pelas forças de segurança. A maioria das situações aqui são agentes da autoridade que são chamados para intervirem em situações graves, algumas delas de violência doméstica, chegam lá, deparam-se com agressores violentos e têm que utilizar a força necessária para os maniatarem. E às vezes, em resultado disso, essas pessoas são feridas. Eu tenho receio que, se o Ministério Público tiver razão naquilo que está a dizer, que os elementos da autoridade estejam a ser condicionados em determinadas ações policiais que não podem exercer a força que é necessária. Carlos Melo Alves, um dos advogados de defesa neste caso, de alegadas torturas realizadas em 2 esquadras em Lisboa. Amanhã está marcada a sessão às 9 da manhã para ficarem a ser conhecidas as medidas de coação. Os médicos do INEM querem ser abrangidos pelo novo regime de horas extra criado pelo Governo e já pediram explicações à Ministra da Saúde. Em causa, um novo regime de incentivos ao trabalho suplementar destinado aos médicos que asseguram escalas de urgência e que prevê incentivos entre os 40% e os 80% do salário base.
No diploma aprovado em Conselho de Ministros, não fica claro se os médicos do INEM vão ou não ser abrangidos pelo regime. À Rádio Observador, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, diz que já pediu clarificações à ministra Ana Paula Martins. Já perguntamos à Sra. Ministra, já dirigimos uma missiva à Sra. Ministra para esclarecer essas questões. E o nosso receio é precisamente que publicada que está este diploma, que os médicos do INEM não sejam abrangidos. Não há nada que nos diga que vão ser abrangidos. Como lhe disse, apesar de não existir nenhuma evidência que eles estão excluídos, o que existe é, já no passado, uma dificuldade de atribuir aquilo que é considerado serviço de urgência aos médicos do INEM. Ouvimos aqui o Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, que sobre eventuais formas de luta diz que ainda é cedo para determinar. Com a aproximação do 13 de maio em Fátima, as autoridades pedem cuidados redobrados nas estradas portuguesas por causa dos peregrinos. Decorre até quarta-feira da próxima semana a Operação Peregrinação Segura, que vai ser intensificada a partir de amanhã. O objetivo é garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação das principais vias de acesso e a proteção de todos os peregrinos. Estão mobilizados 300 operacionais da Proteção Civil, 500 da Cruz Vermelha, além das forças de segurança. Esta tarde em Pombal, um dos pontos de passagem desta ação de sensibilização, esteve o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, das recomendações. Por isso também a minha presença hoje aqui neste ponto em Pombal, para apelar para todos aqueles que estão em peregrinação até Fátima para o dia 13, para que o façam nas condições de segurança. O tempo também não está a ajudar, e por isso que possam seguir em fila indiana, sempre pelo lado esquerdo, que também não usem os auscultadores, porque isso também deixa de ter a percepção daquilo que é o trânsito, e também para os automobilistas reforçar aquilo que é o pedido que sempre fazemos, dos cuidados que têm que fazer com a velocidade. Em alguns casos, como aqui num pequeno troço antes do local onde nos encontramos, uma das vias está dedicada para os peregrinos. O ano passado foram cerca de 500 mil que estiveram em Fátima, e nós queremos que cheguem todos bem. O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, num registro captado pela RTP, de recordar que na sexta-feira morreu um peregrino atropelado por um comboio Alfa pendular em Coimbra. O homem tinha 66 anos e seguia em direção a Fátima.